Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui a todos que nos assistem pela TV, Câmara, Canal 16, a todos que estão aqui no plenário. Irei trazer um assunto no dia de hoje, nobres colegas. Podemos dizer assim, até polêmico, eu acho que alguém vai pensar que eu trazer um assunto desse. Sobre aqueles chamado lápis, chamado espinho, uns chamam de espinho de peixe, outro lápis, da nossa cidade de Caxias do Sul, vereador Kiko. Vereador Kiko, o que é as nossas cobranças, nossa região? Começando por nosso distrito de Santa Lúcia Piaí, dos nossos empresários, dos nossos ônibus. Daqui a pouco eu acho que irá passar temos foto também do ônibus ali, com a medição que foi tirada uma foto no ônibus, e que o ônibus tem micro-ônibus volares que não passa ao lado, passa em cima com o pneu. Então esse pneu prejudica, vereador Adiló, que daqui a pouco, cada 4, 5 meses ele larga a casca, larga a borracha, como diz outro, larga a borracha e perde a recapagem, porque a maioria dos caminhoneiros, a gente sabe disso, que o pneu é aproveitado, quando chegar na metade, um pouquinho mais da metade do uso, ele cabe uma recapagem, se ele não é cortado meio, esse não comporta a recapagem, porque ele larga a borracha. Então é preocupante essa questão. E os técnicos da Secretaria nos acompanharam, a pedido do secretário, então, desejar, a gente agradece eles pela vinda. E Pedro nos acompanhou, Coco, e o Joel da Luz, que é gerente também de trânsito e outro diretor de trânsito. Então, e aí estivemos lá com os empresários, não sei se vai aparecer aquela foto também do ônibus aí, pedindo essa solução, pedindo para um estudo, para que podemos modificar essa questão, porque assim como está, não dá. E dizer aqui, colegas, que a gente, depois que foi implantado, veio esse lápis espinho de peixe, a gente sempre pede, vereador Beltrão, redutor de velocidade, e é colocado esses lápis aí. Mas dizer que a população, a grande maioria da população, não concorda com esses lápis aí. A gente está sendo julgado, começando pelo nosso interior, na nossa cidade, seguidamente a gente é pautado, vereador Wes, sobre essa questão desses lápis. Então, e nós não podemos ficar calados, fechar os olhos, vereador. Vereadores. Vereador Neri. Nós temos que falar aquilo que a população vê e muitas vezes que prejudica. E o que a gente percebe também, uma parte, vereador, que esses redutor de velocidade, a população que nos fala isso, que a grande maioria mais atrapalha do que ajuda. E por que eu digo isso? E tem registro que até em partes eu concordo, nobres colegas, porque lá em Anaré, morreu um tal de Paim por causa do redutor. Por quê? A grande maioria da população, o que eles fazem? Eles não passam em cima, eles passam no lado, porque se você passar em cima, está sujeito a passar em cima do redutor, estragar o pneu, e muitas vezes a pressa, isso, aquilo, claro, ninguém quer quebra-mola, isso é fato, ninguém quer quebra-mola, não quer livre. E aí acabam passando de lado, e passando de lado nesse registro que nós temos aqui em Anaré, o cara desviou para o lado esquerdo, veio outro para o lado contrário, bateu, morreu o peão. Então, a gente percebe sim que está causando transtorno também essa parte aí. E o secretário, então, junto com os técnicos, estão vendo o que eles poderão mudar pelo menos nesse ponto, desses nossos motoristas lá em Fernando da Souza, daqueles redutores, para ver o que eles poderão então, modificar. Eles vão
acompanhar de perto essa questão, porque nem eles acreditavam que o pneu pegava em cima desse Volares, de alguns, não são todos, de alguns. Então, e assim em outros bairros, outros locais aqui, nós fomos cobrados sobre essa questão. Qual é a minha sugestão, vereadores? A minha sugestão é que se troque. Hoje tem o próprio quebra-mola que era sempre colocado, sempre deu certo. Hoje temos longofaixas, temos outros quebra-mola de outras cidades, lombadas, não sei, diferenciadas. E que fazem muito bem e que não causam prejuízo ou tal, que a população não fica tão revoltada com isso. Então, a gente está, inclusive, fazendo uma indicação, a minha assessoria, sugerindo ao Poder Executivo para que se mude, um estudo para que se mude, um novo redutor de velocidade que possa, sim, seja essa longofaixa, seja o próprio nossos quebra-molas antigamente, que muito bem funciona, não muito alto, claro, que também já atrapalha também, para não dar dano ao automóvel. E assim que nós conseguimos, sim, contemplar a população que fique bom para todos. Para que não tenhamos mais essas reclamações. Então, vejo que é um assunto que é pertinente nessa casa e vamos esperar que logo aí adiante não tenhamos mais então esses problemas e não é tanto problema, dificuldades de alguns, a população enxerga isso que está causando transtorno ao invés me falam isso, a maioria da população fala isso, que está causando transtorno ao invés de ajudar. Vereador... Vereador Bandeira, acredito sim, reforço que esse assunto merece sim ser debatido. Eu tenho várias situações, uma diferente da outra. Tem uma situação que o secretário, nos primeiros meses de governo, próximo a entrar, fez um trabalho igual a esse, a população pediu, e dias depois, com baixo assinado, a mesma população pediu para tirar, e como ele disse, investir dinheiro público agora tirar é difícil, como é que eu vou explicar? A população foi lá e arrancou. Na estrada do imigrante, na terceira légua, 80% foram arrancados. Aí tem a outra situação. Aí a diversa da sua, mas não é isso que eu estou querendo focar. Tem que ter um debate e ver o que se pode fazer diferente disso. Porque, por um lado, a população quer que se reduza a velocidade, por um outro lado, tem uma situação próxima à plena, próxima ao pórtico, que inclusive está arrancado, o carro foi parar praticamente dentro quase da casa, derrubou toda, então imagina se fosse uma pessoa. Então esse assunto tem que ser debatido, isso ficou ruim, não está dando certo, não está dando bom, tem que criar uma outra alternativa, mas alguma coisa tem que fazer. Estrada do Imigrante, eu tenho muita reclamação, ontem eu estava voltando de lá, 10 horas da noite, muitos ciclistas, mas a estrada não está preparada para isso, e o povo respeita muito pouco. Uma situação é uma, outra é outra, mas alguma coisa tem que ser feita. Obrigado, vereador Ues, pela sua participação e pertinente. E é bom que os novos colegas vejam isso e ajudem também essa questão, porque muitas vezes a gente traz um assunto, Bandeira, acho que trouxe um assunto em vão, não sei. Então é bom que Vossa Excelência falou, reforçou esse seu registro, essa tua percepção naquele local. Vereador Neri. Obrigado, vereador Bandeira. Eu quero lhe cumprimentar pelo tema, acho que é um tema de muita importância, até porque acredito que todos nós aqui, quase que semanalmente, a gente recebe pedidos, né, de pessoas solicitando redutores, quebra-molas. O pedido inicial deles é sempre por quebra-molas, mas eu sempre digo, a questão é a consciência dos motoristas, né? Geralmente, o pedido de quebra-mola ele vem porque naquela via existe velocidade alta, né? O que gera risco para as pessoas, risco de acidente, risco de atropelamentos, e com certeza quando as pessoas pedem é porque já tem muitas ocorrências, né? Mas realmente as pessoas solicitam e depois muitas até acabam se arrependendo. Outra coisa que eles reclamam bastante é da questão do barulho também, né?
do barulho, que passa o veículo de noite e fica fazendo aquele barulho. Então, é outra situação. Mas tem gente já que implora por esses redutores. Então, acho que o tema é importante, o debate, mas alguma solução tem que ter, né, para esses problemas de alta velocidade. A gente sabe que o quebra-mola, por lei do CONTRAN, o permitido é apenas 8 centímetros, então também não resolve o problema. Eu daria a sugestão que fosse daqui a pouco o radar eletrônico, porque as pessoas, talvez sentindo no bolso, elas reduzam a velocidade, que também é importante. A gente sempre coloca, eu acho que a vida das pessoas em primeiro lugar, mas eu acho que é um tema que a gente tem que debater sim, e já cumprimento o Joel e o da Luz também, que fazem um belo trabalho na Secretaria de Trânsito. Obrigado. Senhor presidente, para concluir, então, e é isso mesmo, o seu registro também, vereador Neri. É isso aí. Em Fazenda Souza, eles pediram quebra-mola um dia, no outro dia a fiscalização foi lá, colocou para quebra-mola, os próprios moradores que pediram, foram lá pedir para retirar. Depois, claro, dinheiro do poder público e tal, aí não foi retirado até hoje e tá lá. Enfim, mas esse é o registro, senhor presidente, e voltamos a falar sobre esse assunto na sequência. Declaração.